ao Consolador. E por ser uma prece, já será a nossa prece inicial. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés pra lhe falar. Pai, pequena eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso eu peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, Deus Criador, benção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, Deus Criador, benção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Vamos chamar a nossa querida irmã Rita Arruda, que é do Centro Espírita Amor à Verdade, que fica na Rua Felipe Cardoso, 922, aqui em Santa Cruz. A nossa casa espírita pioneira da região. E lá também ocorrem as reuniões administrativas do 27º Conselho Espírita de Unificação. Nós estamos encerrando o mês espírita em homenagem à família e hoje o tema será a vida em família e o evangelho no lar. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus possa continuar envolvendo os nossos corações. Como a Érica falou, eu sou participante do Centro Espírita Amor à Verdade. Sou, pode-se dizer, cria de lá. Cheguei lá com 2 aninhos. Hoje a gente tem 56. É um tempinho, né? Mas isso não quer dizer que a gente seja totalmente evoluído, sejamos espírito de luz. Ainda estamos a caminho com todos aqui. E é com muita alegria que eu trago um abraço para nossa casa e espero, sinceramente, que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante, sobre esse mês tão maravilhoso realizado aqui, e que vocês tiveram tantos expositores maravilhosos, trazendo temas importantes, e que o nosso possa também vir a agregar nesse mês tão importante, né?
falando de família, que é um assunto que é para a vida inteira, muito mais. Então, a gente vai começar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente buscou lá no capítulo 4 e no capítulo 14 assuntos que tratam sobre família. E no capítulo 4, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os corrompe. Então, nesse item, tem um parágrafo que fala assim: no espaço, o espírito forma grupos ou família entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações por se encontrarem juntos. Esses espíritos buscam uns aos outros. Então, ali já começa a permear algo de interessante, algo legal. A gente já começa a buscar, igual vocês duas juntinhas aí, ó. Lá já começaram a conversar. A gente vai começar a ter contato com aquelas pessoas que a gente vai ter a oportunidade de conviver. E aquele lance que a gente ouve muita gente falar: eu não nasci, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser dessa família, né? Não os espíritas, que espírita não fala isso, mas a grande maioria lá fora fala assim: eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, não é? A gente não ouve isso, muito até. Então, e esse trechinho do Evangelho vem desmentir essa história. Que lá eles começam a conversar, querer gostar de todo mundo, querer se melhorar, querer se evoluir, e começa ali aquele namoro, aquela amizade, aquela vontade de continuar junto, né? E no capítulo 14, no item 9, que é o capítulo Honrai vosso pai e a vossa mãe, esse já é mais chamativo, é mais interessante e toca o nosso coração enquanto espíritos, porque ele fala diretamente conosco. Ele fala assim: ó espíritas, olha que delícia, falou outro nome, falou com a gente diretamente. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem no espaço para progredir. Vem no espaço para progredir. Continua. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde-vos. Está confiada a cada um recompensa que recebeis de fielmente a conquista. Então, o que ele está dizendo? Que nós vamos receber um presente e que fielmente nós vamos cumprir o papel de cuidar desse presente. Que presente? A nossa vida e as vidas que nós namoramos lá no capítulo 4. As pessoas com quem nós desejamos estar juntos ou não. Porque na maioria se congrega porque são afins. E lá no outro, a gente pinça para poder ajudar a ficar melhor. Para a gente ajudar, para crescer junto. E aí a gente chega aqui, canta junto naquela música: eu não nasci para trabalhar, eu não nasci para sofrer, mas aprendi que a vida é muito mais que viver. Não. A intenção principal é evolução. A intenção principal
é crescimento. A música é legal, a gente canta, mas a realidade é bem outra. E quando se trata de família, se trata de viver, eu estava até pensando lá em casa, enquanto eu escrevia, pensava e elaborava alguma coisa para falar, porque nem nada aqui não é meu. A doutrina já escreveu, é mais no meio, sabe? Mas que a gente precisa ouvir sempre. Porque eu ouço muito isso. Lá no Centro Espírita sempre fala a mesma coisa. E você que já faz aquelas mesmas coisas que falam no Centro Espírita, já coloca em prática? Se não coloca, é mais do mesmo sempre. Vamos falar sempre desse tema maravilhoso, que é a família. Vamos falar sempre desse tema maravilhoso, que é o Evangelho no Lar. E todo ano a gente tem que tocar nesse assunto, para ver se um dia a ficha cai. Né? Então aí eu busquei no livro, gente, eu achei livros para fazer o estudo, só livros novos, de 1950, 1952, 1960. Todos eles falando da mesma coisa, o mesmo assunto. Esse assunto que a gente não pode esquecer jamais de conversar sobre ele, de tentar entender família. E para melhorar, para mostrar como a espiritualidade trabalha, na terça-feira, que é o dia da nossa reunião pública, estávamos nós lá aguardando pelo momento de irmos para o salão. Isso. E aí, todo mundo recebe uma mensagenzinha. Eu já estou elaborando meu estudo, pensando numa coisa, pensando em outra. E aí eu tinha selecionado uma mensagem, mas eu não estava gostando muito do caimento dela. Tinha alguma coisa nela ali que eu não estava me sentindo à vontade para falar. E aí eu falei assim, gente, a mensagem que eu recebi na minha mão tinha meu estudo. Eu não preciso mentir. E eu tinha um livro lá em casa. E esse é o do livro de 1952. Todo mundo tem, né? Quem não tem? Quem não tem já leu, quem não leu já sabe, quem não leu já ouviu falar em algum momento. Vinha de luz. E aí a mensagem se chama paz. Tão atual, gente, mas tão atual que eu fiquei com vergonha. Tão atual que me envergonhou. Tudo eu, né, Graça? Tudo eu. Ela também leu. E aí, eu vou ler os trechinhos dela daqui a pouco, para a gente poder conversar sobre família. E também já tinha separado de um outro livro, que todo mundo aqui conhece, que eu já vi até ali na frente, que se chama Como Nosso. E o tema é Em Família. Na página 128, onde o Emmanuel lindamente nos fala. Primeiro de Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Ele fala assim. Olha, gente, Timóteo falando isso tão claramente. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua família e a recompensar seus pais, pois isso é bom e agradável diante de Deus. E aí vem Emmanuel dissertando sobre isso. E aí ele fala assim. Isso em 1905. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? E é mais vergonhoso, porque lá em casa somos só Mateus e eu.
né? Quem tem 5, 10, 20 dentro de casa, né? Em casa somos só 2. Nem vou falar das pessoas que moram sozinhas. E aí, porque quem mora sozinho também é família, né, gente? E diante desse grande cabedal de família que apresentou aqui, que eu ouvi na semana passada, a expositora falando também, de todos os tipos de família que nós temos na sociedade, né, hoje em dia. E aí, ele me fala isso, que a luta é problema fundamental. E se a gente não consegue resolver nossa dificuldade entre 5 e 10, como vamos resolver na nossa evolução, onde teremos entre 100 e 100 mil, 1000, se a gente ainda não consegue, dentro do cadinho, resolver as nossas situações? Eu aí me lembrei da evangelização infantil, há muitos anos, 1500 mais ou menos, quando eu era jovem, bem criancinha, e ouvi uma história que falava assim: a mamãe porco-espinho estava muito feliz. Ela iria dar à luz a 6 porquinhos. Dentro da toca da mamãe vivia o papai, vivia a vovó, o vovô, e iriam chegar mais os porquinhos. E estava também se aproximando o inverno, aquele inverno bem rigoroso. E aí, a mamãe pegou e contou para a vovó: precisamos dar um jeito de resolver nossas situações, porque todo mundo aqui tem espinho encravado. E eu não vou deixar meus filhotes sofrerem nesse inverno. Ah, mas já está tudo resolvido. Quando tem criança, a gente tem felicidade. Vamos trazer todos para dentro do nosso lar e vamos ser felizes. As crianças nasceram, os bebês porquinhos lindos, cheios de espinhos molinhos. Mas quando passou pelo 5º mês, os espinhos começaram a espetar a todos que viviam na toca. E eles estavam mamando, ficando gordinhos, cada dia mais fortinhos, mais espinho acontecia dentro daquela família. Até que chegou o ponto do avô Ranziza falar: eu não vou mais morar nessa toca não. E o pai falou: você tem que dar um jeito nessas crianças, estão espetando todo mundo. A vovó falou: mas você também espeta. Todo mundo que está aqui se espeta. E o que nós vamos fazer? A vovó pegou e levou as crianças para o fundo da toca. Ela colocou todos eles juntinhos lá. E eles começaram a se espetar. E quem estava no meio da toca, que era mais velho, também começou a se espetar. E chegaram a uma conclusão: vamos sair da toca, porque assim não dá não. Todo mundo sai da toca porque está espetando demais. Só que lá fora estava frio, muito frio. E a vovó falou: vamos voltar para a toca, né? Vamos voltar para a toca. Então vamos fazer o seguinte: vamos ajeitar os nossos espinhos, deixar eles deitadinhos, porque de qualquer jeito a gente vai conseguir sobreviver esse inverno. E aí a nossa evangelizadora falou: gente, nunca eu esqueci, gente, eu tenho 56 anos. Gente, vamos fazer de tudo para a gente não ser os espinhos dentro da nossa casa. Porque do pequenininho ao maior, todo mundo tem espinho. Mas se a gente começar a conviver melhor, a ter um olhar mais afinado, um carinho, porque a gente sabe onde estão os problemas na nossa família. Se não for para sanar, se não for para melhorar, a gente tem que lutar para evoluir sem espetar.
nós, no espaço, falamos lá, vamos ser familiares, vamos nos entrelaçar, vamos pela afeição, vamos pela simpatia, vamos pela semelhança e as inclinações de todos. Que a gente possa lembrar disso. Esse trecho do Evangelho é para nos lembrar. E ainda vem o outro que diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. E é esse o grande papel da humanidade. E segue lá Emmanuel conversando. Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É a redenção que a gente procura dentro do nosso lar. Quem não quer ter um lar feliz? Mas esse mundo ainda é de provas e expiações. Não podemos perder o caminho, não podemos perder esse sentimento e esse entendimento. Porque a partir do momento que a gente olha pela nossa janela, lá fora, no nosso trabalho, nos meios de comunicação, nas coisas que chegam até nós todos os dias, que parece que cada dia piora, eu digo, graças a Deus que nós temos essa doutrina que nos direciona e nos fortalece. Porque você saber das histórias que a gente soube essa semana, só essa semana, aqui no Rio de Janeiro, a cidade que nós escolhemos sobreviver, é triste demais. E lembrar que tudo isso pode ser direcionado, pode ser melhorado dentro da família, é algo importante demais para nós espíritas nos esquecermos. Porque diante das dificuldades que a gente vê, de repente no nosso lar nem tem tanta. Porque a verdade é, a gente considera dificuldade no lar, mas quando nós olhamos para trás e vemos a dificuldade dos outros, nós ficamos bem impactados. Bem impactados em ver um pai dizer: eu não imaginava que eu ia perder a minha filha de 11 anos. Bem impactado em ouvir uma mãe ainda há pouco falando: meu filho de 19 anos, eu não sei mais se eu vou ver, se eu vou encontrar comigo. Bem impactado por tudo que a gente está vendo hoje em dia. E que dentro da família, como ele bem disse aqui, é onde começa tudo. Tanto o lado do que procura fazer o mal, como o lado daquele que não estava esperando por aquele momento, desavisado, que poderia de alguma forma ter mais um direcionamento dentro do lar. Mas eu li aqui em um trecho de um dos estudos que eu coloquei, que os pais, que os familiares estão envolvidos em muitas coisas. O mundo globalizado traz coisa demais para o nosso viver, traz coisa demais para o nosso olhar, para a nossa valorização. Não está errado a gente querer sentar e assistir TV, não está errado a gente querer sair e se divertir, mas a partir do momento que nós temos família, que nós temos responsabilidades, nosso olhar tem que ser outro. Nosso jeito de nos dirigir a quem quer que seja tem que ser outro. Porque temos que buscar e lembrar os ensinamentos que a gente professa aqui dentro, em uma hora que a gente vem aqui, e escuta, e acha legal, e fala mansinho, e fala doce para os irmãos da casa espírita: ô meu irmão, ô minha irmã, ali na porta. Mas que a gente tem que lutar para fazer isso no nosso dia a dia, para aquele meu irmão, para aquele minha irmã mal cheiroso, para aquela minha irmã que quer me agredir, para aquela minha irmã, para o meu irmão que pisa no meu pé para doer, que me dá o golpe. Mas ele é nosso irmão. E isso a gente não pode perder de vista. Porque senão as sequências de idas e vindas serão tantas que nós vamos fundar o caminho. E só vai ter a lista do caminho da Rita ali, ó.
Deus na memória. O que ela está fazendo lá fora? Onde está a vontade dela de se reerguer? E aí, dando continuidade àquilo que fala o Emmanuel, ele fala assim: o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora, sem coragem, ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece a zona nevrálgica da casa e se esforça por eliminá-la, aguardando a decisão divina a seu tempo. Quem é que não conhece as zonas de nevralgia de seu lar? A doença, o problema que está lá. Mas muitas vezes, eu não digo aqui, mas muitas vezes a gente prefere colocar um papelzinho em cima, um paninho escuro, deixa pra lá porque eu estou com muita dor de cabeça, eu trabalho demais para me preocupar com isso. Estou cansada, a minha luta é muito grande, e nós arranjamos 1001 desculpas para não colocar em prática aquilo que nós tomamos como decisão de melhorar, para chegarmos melhor na parte espiritual. E segue ainda. Conhecemos numerosos irmãos que sentem-se sozinhos espiritualmente, entre os que se agregam no círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque com esse véu do esquecimento, a gente acaba achando que tudo é casual. Esquece do vínculo afirmado, da oportunidade direcionada. Toma esse irmão para você, aí você pega e aceita. É difícil ele. Como envelheceu lá atrás. Gente, eu não tenho certeza que eu peguei, eu pedi isso. Não disse não. Está muito difícil. E quem falou que ia ser fácil? E segue. Ele fala que é lamentável o nosso desânimo. Porque diante da dificuldade, quando a gente desanima, a gente perde o fim da meada. E o desânimo é a última coisa que tem que chegar para a gente. Por isso, a necessidade, importância muito grande ao culto do Evangelho no lar. Quem faz? Todos aqui fazem o culto do Evangelho no lar? Todos? E quem não faz ainda, não sei porquê, qual é o motivo, né? Mas que comece a pensar com carinho na importância desse ato. Porque família sem união com Deus, a gente já vem a casa espírita, está fortalecendo o laço. Leva o pessoal para evangelização. Nós também somos evangelizados nos estudos, né? Estamos no ERG, estamos na reunião mediúnica, estamos estudando, ouvindo palestra, fazemos a caridade na casa espírita. Então, nada melhor, nada mais justo, nada mais importante do que levarmos para o nosso lar essa oportunidade de trazer a espiritualidade maior para conviver conosco por uma hora que seja, por 15 minutos, na leitura, no estudo dessa doutrina tão importante para a nossa vivência. Para a gente ser mais sereno,
para a gente saber ter mais sabedoria diante das dificuldades e situações que surgem e que na grande maioria das vezes a gente não sabe o que vai fazer. Porque viver é muito bom, é importante demais, porque precisamos da evolução, precisamos de um caminho bom para nos seguir. E se esse caminho a gente escolhe com essa doutrina que fortalece, com essa doutrina que nos inclina ao bem, vamos chegar muito fácil à nova oportunidade. Vamos conseguir perdoar, vamos conseguir entender. Para perdoar, não sei. É difícil. Mas a gente vai conseguir entender de uma forma diferente as situações que acontecem no nosso dia a dia. Coisas simples que às vezes a gente já está tão cansado, tão saturado que se explode. E graças a Deus, Deus coloca pessoas tão importantes para a nossa vivência. E se a gente acha essas pessoas importantes, por que não dividir uma vez por semana com ela esse benefício do culto do Evangelho? Ah, mas eu sou sozinho. Ou eu sou sozinha? Não dá. Aí que dá. Porque você vai poder conversar com esses espíritos maravilhosos que vêm até o seu lar sentar junto contigo para elevar o pensamento a Deus. Tem coisa mais maravilhosa que essa? E aí, eu vou adiante, onde eu encontro uma irmã chamada, não sei se vocês já ouviram falar, Clara Lila Gonzalez de Araújo. Alguém já ouviu falar? Não? Então, eu vou falar um pouquinho dela. A principal atividade dela é na área de educação espírita e evangelização da criança e jovem na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, dirigindo a área de assistência social, sem sair do trabalho educacional, articulista da revista Reformador. É pouquinha coisa, né? E aí ela fala uma coisa muito interessante que eu achei legal trazer para a gente ouvir aqui, para a gente conversar. Ela fala assim: ao retornarmos para a vida física, na qualidade de pais, irmãos e provedores do lar e responsáveis pela família, esperamos ter filhos que se ajustem ao nosso ideal de pais. Todo mundo quer a família do anúncio da Margarida, né? Todo mundo quer. Quem não quer? Queremos receber em nossos lares almas valorosas, dotadas de belas aquisições morais, obtidas ao longo de suas vidas pregressas por meio de lutas e sacrifícios enobrecedores. Olha, queremos receber espíritos nobres em nosso lar. A gente não fez nada para merecer. A gente quer espíritos nobres. Contudo, isso é quase impossível, pois, de acordo com a orientação de Allan Kardec, o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições que não têm nas suas precedentes existências. Então, resumindo, nós receberemos aqueles que são igual a nós. Aqueles que nós buscamos lá e tivemos afinidade e falamos: você vai ser meu filho. Ah, mas na última encarnação, pai, você vai ser meu pai? Vou. Na última encarnação eu andei matando os caras aí. Eu ainda não perdoei, eu ainda estou com... Não, mas eu sinto uma coisa boa por você. Tem uma coisa legal. Ah, eu sou agitado. Não, que isso? Isso é de menos. Eu quero os 3 agitados. E aí a gente traz para dentro do nosso lar os 3 agitados. Né? E aí, ela fala: a verdadeira felicidade dos filhos na família consiste, antes de tudo, em honrar suas vidas no trabalho, na educação, na evangelização, que venhamos motivá-los na execução de boas realizações, envidando, eu achei bonita essa palavra, envidando, esforços
consiga estar enxergando ele, mas que ele está ali conosco, encarnado ou desencarnado, aprendendo na evolução, é disso que se trata o culto do Evangelho no lar. É abrir a oportunidade na nossa casa, abrir as portas do nosso coração, abrir todos os nossos sentimentos para saber sempre que nós vamos ter um caminho com 5, 100 ou 100 mil, como ele falou lá com o irmão. E aí, ela traz um trechinho do Emmanuel que ela fala assim: insiste o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão 189, alertar-nos para o problema, trazendo conselhos indispensáveis, trazendo a orientação dos seres que amamos. Então, o que nós temos que trazer dentro do nosso culto para aqueles que vão participar conosco? Não desdenhar a energia quando seja necessário no processo da educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e diversidade dos temperamentos. Aceitar, lutar, saber viver com as pessoas de acordo com elas são. Isso está no Consolador. E é tudo que a gente está vendo no dia a dia hoje. A grande maioria das pessoas lutam com dificuldade para aceitar umas como são, cada qual como é. Tem dificuldade de aceitar o ser humano da forma como ele é. Às vezes, principalmente às vezes dentro da própria casa. Ensinar que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante, divino e que todo desperdício é falta grave. Olha que coisa! A gente traz isso, vê isso na televisão hoje como se fosse uma novidade. Que não se pode desperdiçar, que tem que cuidar, que tem que se gerenciar o verde, que tem que se cuidar da água, que tem que se cuidar das matas, que tem que tudo, dos animais. E aqui já está dizendo no Consolador há um tempão. Ensinar que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante. A gente não vê muito isso mais. Valorizar o trabalho do outro. Meu filho, aquela pessoa ali, está trabalhando, carregando aquelas latinhas, ou fazendo um trabalho que parece menos nobre, mas é igual a qualquer outro. Isso é para ser trabalhado onde? Dentro do culto do Evangelho no lar. Encaminhar para que compreendam o infortúnio alheio. Quando vê alguém sofrendo, não brigar, não brincar e não fazer bullying. Para que sejam igualmente amparados no mundo na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Lembrar que a amargura vai chegar para todo mundo, que a dificuldade chega para todos, sem sombra de dúvida. São coisas que a gente tem que preparar dentro do nosso lar. E às vezes a gente perde tempo e esquece disso. E ainda ela fala assim: e não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos. Na escola, né? A gente vê tanto isso. Ah, mas eu vou lá discutir com essa professora. Ela não pode fazer isso com meu filho. E a gente tem que entender a situação antes da gente chegar lá e dizer que ela não pode. Vamos entender aquela criatura. Isso começa lá naquele cantinho da nossa casa, naquela 1 hora que a gente escolhe para conversar com a nossa família sobre esses assuntos importantes do dia a dia. Levantando-lhes o sentimento para Deus, sem permitir que estacione na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. As situações são transitórias, mas o espírito não. Ele
vai viver essas situações várias vezes até o dia em que ele conseguir se renovar. E se ele conseguir grande parte nessa oportunidade de vida que nós estamos tendo hoje, olha, que coisa maravilhosa. E aqui, para aqueles que ainda não fazem o culto do Evangelho no Lar, eu recebi de um amigo meu chamado Machado a oportunidade de falar para aquelas pessoas que ainda não fazem o culto do Evangelho no Lar um roteiro que aqueles que já fazem já sabem, estão cansados de saber, mas eu falei que é mais mesmo, para a gente poder aprender. O roteiro para a realização do Evangelho no Lar. Escolha um dia da semana e defina um horário fixo para reunião consigo ou com os seus familiares. O Evangelho no Lar deve ser feito por todos que desejarem participar, podendo até ser feito por uma só pessoa. A duração do culto poderá ser de 15 minutos ou mais. Providenciar uma jarra ou garrafa ou copo com água para ser fluidificada durante o culto. Faça uma prece de abertura simples e espontânea. Leia, comente o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Caso deseje, faça uma leitura complementar com outras obras, comentando-as em seguida. Faça uma prece de encerramento. Pode agradecer a Deus pela vida, rogar a Jesus proteção para o lar ou pedir pelos necessitados, encarnados e desencarnados. Sirva um pouco da água fluidificada para os participantes. E aqui algumas sugestões para estudo do Evangelho no Lar. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Pão Nosso de Franciscano Xavier, Fonte Viva de Franciscano Xavier, O Espírito de Verdade de Franciscano Xavier e Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caetano. Então, fica aqui o roteirinho, passeio, para aqueles que ainda não fazem o culto do Evangelho no Lar. E lembrar que é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto na condição de pais e filhos, irmãos, e nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo efetivo e afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, a função dos educadores é regeneradora da família. É extremamente delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escada evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, eu trouxe para vocês uma caixinha com um presente. Para aqueles que já fazem, pode levar. E para aqueles que não fazem, leve também. Para renovar dentro de nós essa oportunidade divina, esse momento de luz, porque é um momento de luz, é um momento que até os nossos vizinhos, as pessoas que estão distantes, a gente traz a oração agora nesse momento para as guerras que estão acontecendo, para esse momento de tristeza que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e para tantas e tantas outras dificuldades que assolam ao nosso redor. E nesse momento nós podemos orar junto, em família, e buscar entender, ter afinidade no lar, né? E eu encontrei aqui alguns irmãos que deram sugestões maravilhosas. Alguns irmãos como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e Joana de Anjos. Cada qual tem a sua colocação sobre o culto do Evangelho no Lar. E aí ele coloca naquele livro da Federação Espírita que direciona como fazer o culto do Evangelho no Lar, ele coloca
Emmanuel que fala: o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Isso é Emmanuel. E o Bezerra fala: trabalhe pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossa possibilidade. Trazer a claridade da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Segundo André Luiz, os espíritas, e em particular os participantes do grupo mediúnico, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa visando aos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura da moral da oração. Joana de Ângeles. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família, felicita com o Espiritismo, criando assim, mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor e sabedoria na tua casa. E prossegue: se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Na segunda obra, afirma a transformação do lar na célula viva do Cristo, porque o lar é uma matriz geradora de comunicabilidade ditosa, sobre o qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressivas. Acende o sol do Evangelho na casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família ou em teu coração. E por último, mais uma palavrinha do Bezerra, que fala assim: auxiliamos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então, se a gente quer o melhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa família, para quem quer que seja, nós temos que trabalhar isso dentro de nosso lar, dentro da nossa família. E aí, como já está chegando aqui, me mostrando que já é hora de eu meter o pé, eu vou contar só uma historinha do livro de 1960, do Francisco Cândido Xavier e Paulo Vieira. O livro se chama Vida Escreve. Aí eu juro que eu conto essa historinha e vamos sentar aqui, tá bom? O culto do Evangelho do Lar havia terminado às 19h e João Pires, com a esposa e filhos netos, em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou: vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, vem Jesus. E Jesus nunca veio. O avô riu, bondoso, explicou: filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O Mestre vive presente conosco em suas lições a cada momento, e cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele, junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda a servir. Dona Maria, dona da casa, nesse momento, repartiu o café. E antes que o vovô terminasse, batem a porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmãos mais crescidos, correm para
distante, volta enquanto o menino grita. Ninguém não, é só um pedido esmola. Que isso? Exclama a senhora Pires instintivamente. A esta hora? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima do avô e informa encantada. Vovô, é um homem, ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família se comoveu. O chefe da casa acompanhou a netinha e depois de alguns instantes voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho aparentando mais de 80 anos de idade, de roupa em fangares, grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com um ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: o senhor conheceu Jesus? O senhor conhece? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz por todos nós. Ana Maria, para o avô: eu não falei, avô? O grupo entendeu o ensinamento e o resto chegado foi conduzido à poltrona, alimentou-se, recebeu tudo o que precisava e João Pires anotou-lhe o nome e o endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz após apressar o inesperado visitante. Até amanhã! O chefe da família esticou os olhos e falou sensibilizado: graças a Deus tivemos hoje um culto mais completo. Então, fica aqui essa história tão simples, tão humilde, mas tão interessante para todos nós, que possamos lembrar daquela senhora lá do Centro Espírita Amor à Verdade, pequenininha, falando sobre o culto do Evangelho do Lar, falando sobre a família, e que possamos ter essa oportunidade de trazer Jesus para nossas vidas sempre, toda semana, todo momento, e fazer e praticar o culto do Evangelho do Lar e amar cada vez mais as nossas famílias. Que a paz de Jesus continue envolvendo o coração de todos e muito obrigada por tudo. Graças a Deus. Agradecemos imensamente a nossa companheira Rita pelas palavras, pelas histórias que se perdem no tempo. Muito obrigada. Então, querido Mestre Jesus, envolvidos ainda nas tuas vibrações de amor e cura, vindos do laboratório espiritual, com os teus médicos, representantes, os teus enfermeiros, nós rogamos neste momento que se intensifiquem essas vibrações em favor, em benefício dos nossos companheiros que aqui estão, encarnados, ou aqueles companheiros que estão do outro lado da vida. Querido Mestre, nós temos a certeza do teu concurso em todos os momentos, mas humildemente te pedimos mais uma vez que tenha misericórdia de todos aqui, de todos nós, e que teu amor te consegue abraçar este planeta inteiro, cheie aqueles corações que se sentem aflitos, que se sentem tristes. Estejam, Senhor, nos hospitais, nas ruas, estejam em manicômios, ou se sintam sem um abraço amigo. Nós temos a certeza de que esta prece e todos os pensamentos unidos chegam a esses corações que precisam. E nós queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade bendita de aqui estarmos nesta casa de luz e caridade, com este tema tão importante, trazido pela nossa companheira. Obrigada, Mestre. Obrigada, Deus, nosso Pai, por tudo. Que assim seja. Bem, meus irmãos,